compartilhar em grupo, compartilhar, tá, deixa. Vamos que vamos. Vanilson chegou, beleza. Boa noite, meu amigo. Vamos lá. O tema de hoje, por que surge afrontas, perseguição? Ele surgiu de uma mensagem que eu preguei, né? Cartas de afronta. E eu estou trazendo, o Senhor colocou em meu coração, e hoje eu vi uma postagem do meu amigo, pastor Hugão, que está lá no Espírito Santo, que tocou no mesmo assunto. Falei, meu Deus, estava terminando ali o estudo e tal, e eu falei, cara, tá aí. Ele tocou na questão das fake news, da questão dos pontos de vista diferentes que precisamos observar. Ele fez um texto ali bem extenso, como ele tem feito as reflexões da madrugada, né? Hoje também quero já... Boa noite, Elizabeth, tudo bom? Quero já mandar também um forte abraço, está lá ao meu sobrinho, Felipe Santana, Felipe Souza, está completando aniversário hoje. Também o nosso ministro de louvor lá da PIB da Barra, Lucas Marçan, que também fez uma live agora há pouco, eu acho que está fazendo ainda, se não terminou, no Instagram. Os parabéns, feliz aniversário para vocês e para todos que no mês de abril até hoje completou sua primavera. Estamos nesse momento complicado, momento difícil, mas acredito que Deus de alguma forma vai tocar o seu coração e abençoar. E essa palavra que eu quero compartilhar, esse estudo sobre afronta, ele é muito atual, porque quem nunca sofreu uma afronta? Quem nunca sofreu uma acusação, infundada ou não? Quem nunca... deixa eu abrir um outro parênteses aqui rapidinho, antes de continuar, senão posso e vou me esquecer. Esse mês de abril também é o mês da voz, e eu estou sendo assessorado por ela, a minha diretora, parceira, esposa, cantora, professora de canto e fonoaudióloga Regiane Santos. E ela está fazendo um trabalho bacana nas suas redes sociais, no seu Instagram, nas suas páginas, no YouTube, que é compartilhando dicas de voz. Esse instrumento que Deus nos deu, aqueles que têm, e que realmente é muito importante, né? Um meio de comunicação poderoso que nós precisamos ter cuidado. E o mês da voz chama-nos a atenção. Estou aqui com a minha água, né? Porque ela tem pegado meu pé. Na última live senti ali um pouco a garganta, então hoje eu vou falar mais pausado, né? Com a voz mais impostada, porque daqui a pouco a gente pode, né, aquecer, mas ela está aqui me controlando. Então quero também fazer essa participação aqui, né, de propaganda. Você que não sabe como cuidar da sua voz, procure um profissional, né? Não só a minha esposa fonoaudióloga, a Regiane Santos, mas procure um profissional da voz, cuide da sua voz, que é um instrumento poderoso. Nós que trabalhamos, né, ministrando, dando aula, telefone, em todos os momentos, às vezes perdemos ali o feedbackzinho do controle e gritamos, né, falamos um pouco mais alto, mas precisamos ter muito cuidado por causa desse instrumento que é imprescindível na comunicação humana. Dando sequência então, vamos lá. Sofrer uma afronta, sofrer uma ofensa. Nesse momento nós estamos vivenciando todos os dias na rede social. Quem é da vida pública não tem muito do que se queixar, porque quando se lança na vida pública, né, ela já está, né, eu recebi críticas porque estou fazendo vídeo, porque dei uma posição, um pensamento, isso é normal. Mas às vezes a pessoa, mesmo tentando evitar se expor, ela ainda assim se torna alvo de uma afronta, de uma crítica. Então é algo inerente das relações humanas, porque a mentira, uma
uma inveja, um pensamento contrário, uma acusação. Isso faz parte dos relacionamentos. Desde criança nós crescemos. Ah, tá. Saiu? Quase. Acho que o Wi-Fi teu tá no Wi-Fi. Só um minutinho, pessoal. Não tá não. Deu um picozinho aqui, mas foi. Vamos lá. Então, isso é meio que acaba sendo meio que natural. E às vezes tem afrontas que nem chegam ao nosso conhecimento. Acusações, calúnias, difamações que nós nem ficamos sabendo. Corre ao nosso entorno e as pessoas ficam às vezes receosas de nos contar para não nos ofender, mas enquanto isso nosso nome está comendo solto na boca de todo mundo e nós mesmos ficamos ali sendo caluniados. Isso atinge a nossa honra, a nossa dignidade. Uma injúria, um agravo, um traje e etc. é sempre danoso. Porque em alguns momentos, quando a gente fica a saber, já nem dá mais para se defender. Eu conheço uma história que talvez você também conheça, talvez até de uma outra forma, mas é mais ou menos o seguinte: um determinado jovem fez um boato maldoso contra um pastor, com raiva e tal. Só que depois de observar que aquilo se alastrou de uma tal forma e a reputação daquele pastor por causa daquela mentira foi gravemente danificada, esse jovem caiu num remorso e procurou o pastor arrependido para se consertar com ele, pedir perdão. O pastor então falou com ele: tudo bem, meu jovem, eu te perdoo, mas você precisa fazer algo primeiro. Vamos subir o monte amanhã e iremos orar juntos. Chegando no monte, o pastor o surpreendeu com um travesseiro e falou para ele: tá vendo esse travesseiro, meu jovem? Esse travesseiro representa... Cuidado de balançar a mesa com o braço. Esse travesseiro representa a minha honra. E a minha honra, ela estava bem selada e fechada. Mas ao você criar essa calúnia com o meu nome, foi como se você... E aí ele rasgou o tecido assim, numa parte, abriu. Falou como se você rasgasse. E olha o que aconteceu. Ele sacudiu no alto daquela montanha o travesseiro e as penas voaram. Aí o jovem olhou aquilo meio sem entender e o pastor falou: meu jovem, você poderia fazer o favor de agora recolher todas essas penas e colocá-las de volta dentro desse travesseiro para que a gente possa costurar e ele voltar a ser aquilo que ele era? O jovem falou: pastor, o senhor sabe que é impossível conseguir fazer isso. As penas estão voando lá para baixo, estão indo embora. Não dá mais para recuperar todas aquelas penas, colocar nesse travesseiro e voltar a ser o que era. Se o meu perdão depender de eu fazer isso, é impossível. Nunca serei perdoado. Então o pastor olhou para aquele jovem e disse: está vendo, meu jovem? Assim é a minha reputação. Eu te perdoo, libero perdão para você, mas eu te pergunto, você conseguirá devolver a minha honra? Então realmente uma fake news, uma mentira, uma calúnia, uma afronta é muito danoso. Claro que quando nós vamos falar aqui sobre alguns aspectos, que tudo agora virou também fake news. Tudo é fake news. Você lança uma notícia verdadeira, com fatos, com dados, com provas, a pessoa simplesmente, para não concordar, ela grita fake news. Então ficou muito difícil hoje palparmos, fazer um debate saudável sobre alguns pontos, porque virou moda gritar é fake news. Claro que todos nós, como essa história, pode ter já passado também por isso. Se não passou, deve passar. Porque a afronta é um bom sinal de que estamos no caminho certo. Não significa que sempre que surgir uma afronta, estamos no caminho certo. Mas é um bom sinal. Se a tua árvore está sendo apedrejada, é porque o teu fruto deve ser bom. Isso é o primeiro ponto que eu gostaria de trazer para a nossa discussão.
O salmista Davi, concordando com essa minha fala, no Salmo 42, verso 22, ele diz: mas o fato é que, por sermos fiéis ao Senhor, estamos sofrendo perigo de morte a todo instante. Somos como ovelhas destinadas ao matadouro. Existem pelo menos 3 motivos de perseguição. Deve ter muito mais, mas eu trouxe esses 3 para não ficar muito extenso. O primeiro é uma perseguição porque de fato eu sou culpado. Exemplo de Moisés, por exemplo, quando estava no Egito, vivendo ali do banquete do faraó como um príncipe, mas foi defender os seus irmãos hebreus e matou um egípcio. Quando o faraó descobriu, ele teve que fugir. Foi perseguido, mas escapou e foi morar em Midian. Então, se estamos sendo perseguidos porque realmente somos culpados, aí é outro caso. Aí é outra história. Não dá para se fazer de vítima. Mas tem também uma perseguição por engano. Engano. A pessoa é confundida com um criminoso, é confundida, a pessoa ouviu algo que parecia ser e se confunde. Acontece. Tem até uma reportagem que eu ia trazer aqui, do ano passado, de um jovem que foi confundido lá em Minas, numa perseguição policial, e foi alvejado. Depois foram ver que não era ele, mas ele foi confundido. Então, isso pode acontecer também uma perseguição, uma afronta, uma injúria, destinada a você, que você não é o destinatário correto. E aí precisa ser apurado. E tem a inveja. Perseguição puramente por inveja. O próprio Davi, que a gente mencionou agora há pouco, em Samuel, livro de 1 Samuel, capítulo 18, verso 7 e 9, diz assim: enquanto dançavam, as mulheres cantavam. Saul matou milhares e Davi dezenas de milhares. Saul ficou muito irritado com esse refrão e, aborrecido, disse: atribuíram a Davi dezenas de milhares, mas a mim apenas milhares? O que mais lhe falta senão o reino? Daí em diante, Saul olhava com inveja para Davi. Meus queridos, na última live que eu falei do golpe dos governadores, eu mencionei aqui alguns pontos que eles apostaram. A revolta dos evangélicos, com o fechamento das igrejas, a revolta do movimento de esquerda contra os evangélicos, que é uma base aliada do Bolsonaro, e o ódio deles em querer criar uma perseguição a esse segmento da sociedade. Falei também de que o único do ministério do Bolsonaro que tinha sido picado por esse bicho desse golpe dos governadores era o ministro Luiz Henrique Mandetta. E nessa mesma semana ele já, graças ao bom Deus, caiu, porque estava atrapalhando de fato que as coisas se tornassem mais clara, mais limpa. Então, nossa live de sábado passado se mostrou bem pontual, bem atual, porque ele realmente acabou ficando insustentável e saindo nessa última quinta-feira do governo. E na verdade, para quem não sabe, Nelson Teich era o ministro que Bolsonaro sempre quis colocar, tá? Se você não sabe dessa informação, eu trago para você agora. Ele participou. Boa noite, Alexandre. Um abraço, meu amigo. Josi, minha prima. Nelson Teich foi o camarada que ajudou na transição do governo Bolsonaro para assumir, ajudou na campanha, e ele era o cara que assumiu o Ministério da Saúde. Mas por força política, de interferência, inclusive do Onyx Lorenzoni, acabou sendo o ministro Mandetta. E agora a composição está realmente do jeito que o Bolsonaro sempre quis colocar. Então, para quem não sabia dessa informação, eu trago para você, tá? Pesquisei e é isso aí mesmo. Então, é um camarada que o Bolsonaro confia e é um camarada muito preparado, muito voltado para a área humana, técnica, científica.
Então foi uma bela substituição, porque na verdade entrou quem já deveria ter iniciado o governo Bolsonaro e foi impedido por força política, mas agora é só critério técnico mesmo, sem influência política nessa página. O que estou trazendo aqui sobre estes agentes públicos não são calúnias, são fatos públicos disponíveis a todos para pesquisa. Mas a pergunta é: o que fazer quando surgir uma perseguição? Eliel, me dê aí as dicas. Quando surgir uma perseguição, o que eu tenho que fazer? O que eu preciso? Quais são as armas e ferramentas que eu preciso ter para vencer, superar, né, aquela afronta, aquela perseguição? Para responder essa pergunta, eu vou trazer uma história bíblica que muito se parece com o que nós estamos vivendo na política. E como eu trabalho, só para esclarecer, que muitos falam assim, Eliel está manipulando o texto bíblico ao seu bel prazer. Não, o meu canal, a página, meu canal no YouTube e o meu Instagram, HCT, é História, Cultura e Teologia. Eu sou formado em História, sou pós-graduado em Teologia Pastoral e minha próxima área vai ser justamente Cultura Brasileira. Eu já estou estudando, pesquisando, mas é o meu próximo passo. Justamente para trazer o melhor conteúdo para quem me assiste. Então, quando eu trago algum assunto aqui nessa live, eu estou preocupado em abordar a história, principalmente do Brasil e do mundo, a teologia, porque o meu lema é: não existe um homem sem história, toda história tem uma implicação embebida de cultura, e toda cultura tem uma implicação teológica. Então os três temas basilares aqui do meu canal é esse. Então eu acabo trabalhando os três temas, né, de uma forma que conjunta. Então essa história que eu vou trazer, ela vai esclarecer muito alguns pontos e principalmente como o personagem reagiu diante da afronta que ele recebeu, daquela perseguição, para poder você e eu também fazermos o mesmo. Deixa eu só... Vamos lá. Como que foi essa história? A história foi o seguinte: um certo líder enviou uma carta de afronta para um outro. Esse outro líder, ao receber essa carta de afronta, ele então tomou algumas atitudes. Parece algo familiar? Se você ainda não se ligou, eu vou falar então os personagens que não são de hoje. São lá dos tempos bíblicos, tempos dos reis de Israel. Eu estou falando de um confronto entre rei Ezequias e Senaqueribe, rei da Assíria. Essa história está em 2 Crônicas, capítulo 32. E o que aconteceu nesse capítulo em especial? Senaqueribe mandou o seu arauto com uma carta em mãos para afrontar o rei Ezequias, dizendo que iria tomar suas mulheres, crianças, destruir o seu exército, destruir o templo do Senhor, arrasar com Judá e iria levar o povo cativo para uma terra melhor, uma terra mais próspera. Disse que não adiantava apelar para o seu Deus, porque os outros deuses que ele enfrentou das outras nações ele tinha devastado todos, que ele era o caro, o maioral, o poderoso, o Senhor, e pronto, acabou. Eu vou chegar aí, meter os pés nas portas, destruir tudo, vou fazer o que eu quero e ninguém pode me impedir. Basicamente foi isso que ele mandou lá na carta. Bom, mas por que Senaqueribe enviou essa carta a Ezequias? O que motivou Senaqueribe a enviar essa carta a Ezequias? Por que Senaqueribe mandou essa carta de afronta para perseguir Ezequias? Ezequias está lá, bonitinho, no seu cantinho, vivendo em paz. Tantos outros reis tinham passado e nada tinha acontecido. Agora ele assume o reino e vem Senaqueribe com essa afronta. Bom, para responder essa pergunta, nós temos que voltar a alguns capítulos. Você vai pegar sua Bíblia em casa, anota aí, depois você lê essa história.
está no capítulo 29 de 2 Crônicas. Nós vamos começar a observar ali algumas coisas que Ezequias fez e que, se nós fizermos também, bem provável que a gente vai também ser alvo de afrontas e de inveja. Eu me lembro aqui, só fazendo um parênteses, Regina, do Davi, nosso sobrinho Davi Juan. Você não pode fazer a interpretação que o Davi Juan fez dessa história que eu vou contar para você. Só que Davi Juan fez a interpretação da história de Daniel na Cova dos Leões. Regiane contou a história para ele. Ele ficou muito impactado porque Daniel orava e os seus amigos ficaram com inveja dele, e aí fizeram um decreto e jogaram ele na Cova dos Leões, e Daniel orou e Deus fechou a boca dos leões e tal, beleza. Depois, no outro dia, a gente indo para a escola bíblica dominical, eu vi, o Regiane já tinha ido à frente, eu vi que ele estava no... Nós estávamos juntos, né? Estávamos todo mundo junto. O pai dele, meu cunhado Eduardo, estava no bar e a gente falou: Davi, tu tá orando pro teu pai, cara? Aí ele: tchê, eu oro, mas não tô orando muito não. Falei: cara, mas você tem que orar bastante para que Deus possa salvar. Ele virou para mim e falou: tchê, se eu orar muito, eu vou pra Cova dos Leões. Ele, na mente dele de criança, tinha o quê? 4 aninhos, né? 4 aninhos. Na mente dele de criança, ele ficou impactado com isso. Bom, Daniel foi jogado na Cova dos Leões porque ele orava muito. Logo, olha o raciocínio lógico dele, logo, quem ora muito vai parar na Cova dos Leões. Então eu tenho que orar, mas orar pouco. Não posso orar muito, senão meu destino é a Cova dos Leões. Não faça essa interpretação. Bom, se eu seguir então a cartilha que Ezequias seguiu, eu vou acabar tendo um monte de gente com inveja de mim, um monte de gente me atirando, fazendo calúnias. Meu querido, como eu disse lá no início, muitas das calúnias e perseguições são provas de que nosso caminho está correto. Então a gente não pode parar porque a afronta vem, a pedrada na nossa árvore vem querendo arrancar um fruto que nós estamos produzindo. Pelo contrário, nós temos que ver isso, essas pedras que são atiradas a nós, como elemento combustível para continuarmos, para dar um salto mais longe, para irmos adiante e continuar melhorando, para que as críticas continuem aumentando. É mais ou menos isso. Você melhora, torna-se mais eficiente, aumenta-se a crítica. Se não está tendo crítica nenhuma, é um mau sinal. Se está todo mundo feliz, né, igual vivemos aí os últimos governos, todo mundo sorridente, todo mundo feliz, nem sem denúncia de nada, tudo muito bom, alguma coisa de muito ruim estava acontecendo. Não é verdade? Então, quando se tem críticas, quando se tem guerra, fogo e falácias para lá e para cá, é um sinal de que pelo menos alguma coisa está realmente acontecendo. Pausa para beber água, mês da voz. Bom, o que Ezequias fez para ativar a inveja de Senaqueribe? 2 Crônicas 29, nós vamos observar que Ezequias, como o primeiro ato do seu reino, foi abrir as portas do templo que havia sido fechado. Ele restaurou e organizou a liturgia do culto ao Senhor. E aqui eu tinha que abrir ao primeiro parênteses. Todos que têm Deus, família e honestidade como pilares são alvos de inveja. Sabe por quê? Sabe por quê? Vai ser alvo de inveja, de calúnia, de afronta? Porque esse indivíduo que coloca esses princípios como pilares são pessoas que vão ter êxitos em suas vidas. Repetindo, as pessoas que colocam Deus, mandamento principal que Jesus trouxe, amarás o Senhor teu Deus de toda a tua força, entendimento, alma. Amigo, se tu coloca Deus como teu principal alicerce, a sua família como teu principal alicerce, e a honestidade, amigo, esses 3 pilares, tua vida vai prosperar, vai dar certo. Se não está dando certo, é questão de tempo que você está plantando, que você está num tempo de que você tem que cavar poço para até achar água, mas vai dar
certo. Não mude esses marcos da sua vida. E quando Ezequias colocou a adoração ao Senhor, abriu os templos, organizar a liturgia, colocou esses princípios em seu reino, as coisas começaram a dar certo para ele, mas obviamente começa a atrair invejas, urubus. Ezequias também organizou as turmas que tinham sido destituídas dos seus postos de louvor. Os levitas voltaram a ter suas turmas que Davi tinha organizado nas suas turmas para louvarem ao Senhor. Ezequias, no capítulo 30, também resolveu celebrar a Páscoa do Senhor. Aqui eu preciso da tua atenção. Preciso da tua atenção porque eu vou falar algo muito importante, talvez o mais importante desse vídeo. Tá? Se depois do que eu terminar aqui você quiser ir embora, já valeu a tua participação, porque ele resolveu celebrar a Páscoa. E o que nós tivemos agora nesse mês, na última semana, né? Domingo de Páscoa? Fomos impedidos de celebrarmos a Páscoa por causa do coronavírus. Fomos impedidos. E os governadores, alguns, João Dória já acrescentou para mais dia 10 de maio, já interferindo já no Dia das Mães. E por que é importante chamarmos atenção para isso? Porque quando Ezequias celebrou a Páscoa, ele restaurou, resgatou esse costume cultural, esse hábito que tinha sido perdido, tinha sido interrompido. Esse símbolo da Páscoa, ele evoca muitas coisas interessantes que nós precisamos observar. Sabe por que muitos odeiam a celebração da Páscoa? É por causa disso aqui, ó. A Páscoa, ela aponta para a libertação de um povo sofrido. Eu vou repetir para que você possa compreender a importância do que eu estou dizendo. A Páscoa, a celebração da Páscoa, ela evoca, ela traz dentro de todo o ritual um simbolismo de libertação do oprimido. Uma verdadeira libertação daquele que estava oprimido. Talvez para nós ocidentais não temos uma noção completa da frase que eu acabei de dizer. Por quê? Porque nós trazemos mais um sentido espiritual, um sentido da cruz, da libertação da nossa alma, que estava morta no pecado, e na cruz, no Cordeiro Pascual, Jesus, nós fomos libertos dessa vida de escravidão do pecado. Esse é o sentido da Páscoa para nós. Mas para os judeus, e nós estamos falando de Ezequias, que está ali, rei de Judá. Para os judeus, a celebração da Páscoa, ela traz um sentido de libertação daquele que estava escravo no Egito. Escravizado por 430 anos, e agora, eles foram libertos com mãos fortes. Deus lançou 10 pragas, libertou, fez um pacto com o primogênito, tirou com marca de sangue do cordeiro. Eles saem, saqueiam o Egito, recebem vasos de ouro, de prata, bens, eles saem ricos. Eram escravos, mas saem libertos e saem ricos e se tornam simplesmente uma nação poderosa no deserto. E aí, meu querido, se deixarmos o povo celebrar a Páscoa livremente e entender esse sentido de libertação, é um problema para esses camaradas que gostam, no Brasil principalmente, de dominar, de subjugar, de oprimir. Para eles é inconcebível deixar o povo à vontade. E por isso que os evangélicos incomodam muita gente. Por causa desse sentido libertador. E não é uma libertação como Paulo Freire chama lá no livro dele, da Pedagogia dos Oprimidos. Não é essa. Não é esse tipo de oprimido.
oprimido pelo capitalismo, oprimido pelo... Não, não é desse sentido oprimido, estou falando de oprimição, de subjugação mesmo, de dominação do homem pelo homem. Porque dentro do capitalismo, você tem a liberdade. Mas dentro dessa dominação do comunismo, é cerceado todos os nossos direitos básicos. Então, quando nós temos uma celebração da Páscoa, onde se tivéssemos tido, né, uma libertação, obviamente, esse sentimento de libertação viriam à tona, seriam evocados, seriam colocados na mesa. E aí, um povo que tem ideias de libertação é um povo que pensa em acabar com a corrupção, com os desmandos, com os descasos. No capítulo 31, agora, de 2 Crônicas, Ezequias adotou uma celebração tal que o povo resolveu fazer um avivamento. O avivamento começou a acontecer de forma espontânea. Eles saíram quebrando os ídolos dos bosques, saíram tirando os deuses Astarote e começaram a ter um verdadeiro avivamento genuíno, gerado no coração do povo. Porque o rei, o líder, voltou-se para Deus. O rei, o líder, organizou a adoração. O rei, o líder, resolveu colocar a casa em ordem. O rei, o líder, resolveu celebrar a Páscoa, mostrando ao povo: nós somos libertos. Bom, quando ele fez isso, e o avivamento aconteceu, meu querido, e é isso que incomoda muita gente. Tentam de todas as formas impedir o verdadeiro avivamento acontecer no Brasil, porque um verdadeiro avivamento, ele traz essas seguintes questões aqui, ó. Faz o povo remover o pecado de si. O povo acorda para a realidade, percebe que estava à beira de um precipício. Ele consegue tirar a venda dos olhos e enxergar: que isso, esse caminho que eu estava trilhando me levou até esse lugar. Também um verdadeiro avivamento faz o povo se levantar para adorar o único e verdadeiro Deus. E aí, quando isso acontece, nós recebemos um pacote chamado de combo, 3 em 1. A gente recebe o verdadeiro caminho, a verdadeira verdade e a verdadeira vida, que só podemos encontrar em Jesus. Quando nós abrimos o nosso coração para ser morada de Deus, como fez o rei Ezequias, Deus começa a organizar toda a nossa vida. Todas as pessoas começam a perceber que eu não sou mais quem eu era. As pessoas começam a perceber a mudança em mim, a melhora em minha vida. Minha vida, meu patamar começa a ser elevado de bons costumes, de moral. E aí o que acontece? Nasce a inveja. É por isso que eu disse que é um bom sinal. Se estamos sendo alvo, é um bom sinal. Porque significa que você está crescendo, evoluindo. E aí, nós já estamos terminando. Nós chegamos a algumas demais questões que o rei Ezequias nos traz. Só é alvo de perseguição e calúnia quem é amigo da verdade. Precisamos, quando surge a afronta, fazer como Ezequias fez. Precisamos entender a intenção daquele que lançou a afronta. Porque é o seguinte: se a afronta vem porque de fato eu sou culpado, então, meu amigo, não adianta ficar de mimimi, não adianta eu ficar querendo dar uma de bonzão, querendo arrumar uma desculpa aqui, querendo sair pela tangente. Se eu sou culpado, eu tenho que ter caráter, bom senso, ir lá e pedir desculpas. Mas também, como eu disse, a segunda opção da afronta pode ser por engano. Eu fui confundido. Se foi por engano,
eu preciso me defender, defender minha honra, provar minha inocência. Preciso conversar com a pessoa, chamá-la, né, sentar, dialogar. Poxa, peraí, o que aconteceu? Não é bem assim, eu não disse bem isso, foi isso, olha aqui, tem o áudio, tem prova e tal. E provar nossa inocência. Mas, meu amigo, se afronta, se é motivo de inveja, a gente tem que fazer igual Davi. É guerrear, é partir pra guerra. Não adianta querer sermos cordeirinho o tempo todo, não, meu querido. Não dá não. Eu falei numa das lives já passada, lá, na primeira live, a gente tem que tomar uma decisão. Deus não gosta de covarde, não. Grito, ó, leia a Bíblia e você vai aprender muitas coisas maravilhosas. Deus deu ordem para Moisés e passou para Josué e assim sucessivamente. Os capitães dos exércitos, antes de ir para a guerra, o primeiro grito que era dado diante de todo o exército, o primeiro grito era: tem algum covarde, medroso em nosso meio? Eu. Volte para casa, está liberado, pode ir. Primeiro grito de guerra. Tinha lá outras camarada que tinha acabado de casar, mas que não tinha ainda despojado a sua noiva, sua esposa, ia para casa. Construiu uma casa, mas ainda não edificou, não usou, volta para casa. Plantou uma vinha, mas ainda não comeu dela, podia voltar para casa. Tinha vários outros, mas o primeiro é: covardes e medrosos, volte, mete o pé. E por quê? Deus está lá na lei. E por que isso? Por que esse era o primeiro grito? Para que, no meio da batalha, quando vissem a dificuldade da guerra, não enfraquecesse, o medo deles não enfraquecesse os demais. Porque é muito ruim, tu tá ali na luta, guerreando, tu olha pro lado, o cara que tu confia para guerrear, o cara começa a tremer com medo, aí corre, o outro corre, pronto. Já bateu o desespero em geral, e mesmo que você tivesse forças para vencer. Então, se é por inveja, meu amigo, a gente precisa analisar, precisa ter uma autoavaliação para ver se realmente eu não sou culpado, eu não fiz mesmo tal coisa. Analisar se não é um engano, tentar ir lá, a Bíblia fala sobre isso, ir ao teu irmão, conversar com ele. Mas analisou, viu, é por inveja, meu amigo, deixa de mão, segue tua vida, segue o barco, parte para a guerra se for necessário, porque a gente não pode ser covarde, não. Versículo 2 de 2 Crônica 32 está lá. Vendo, pois, Ezequias que Senaqueribe vinha e que estava resolvido contra Jerusalém, então ele tomou suas atitudes, começou a preparar o seu exército, restaurar os muros, colocar tudo em ordem, preparar para a guerra. Preparar para a guerra. Ezequias procurou entender se o negócio era sério mesmo, qual era a intenção. Quando ele viu que era sério, então é guerra. É guerra. Às vezes aquilo que parece uma afronta não é. Mas quando realmente é e é por inveja, vamos para a guerra. E para finalizar, como eu disse, estamos terminando, eu quero só trazer um pouco de semelhança também desse inimigo. Que inimigo era esse que se levantou contra Ezequias? Quem eram os assírios? Bom, um resumo bem simples, só para que a gente possa entender. Foi um povo que destruiu o reino do norte, o reino de Israel. Eles tinham por costume deportar todos os povos conquistados com o objetivo de arrefecer-lhe, enfraquecer os sentimentos nacionalistas. Eles sabiam que seria mais fácil subjugar seus inimigos dessa forma. Leone chegou. Então, se tem alguma semelhança com o partido de esquerda do Brasil, que não tem um sentimento nacional, é mera coincidência, tá? Os assírios também eram conhecidos pela pilhagem. Os nossos políticos, pela corrupção. Foi pilhando outros povos que eles construíram a nação deles. Os nossos políticos, suas fortunas de milhões. Como se não bastasse para provocar medo nas outras nações, eles colocavam montões de caveiras de seus prisioneiros que eram mortos pelas
formas mais cruéis, simbólicas. Eles cortavam, esfolavam, furavam os olhos, cortavam mãos, pés, né? Eles faziam atrocidades. E eles colocavam para criar medo nas outras nações e, através do medo, já enfraquecer o inimigo. E com o inimigo enfraquecido pelo medo, facilmente eles venciam. Os nossos inimigos têm utilizado os profetas do caos. O pastor Silas Malafaia tem feito várias denúncias com provas, mostrando os dados da manipulação da mídia oficial do nosso Brasil. E eles estão usando, né, como profeta do caos para gerar medo. E assim a corrupção está rolando solta no Coronão. Já está até tendo o Ministério Público fazendo denúncias para investigar essas irregularidades nessas contratações sem licitação. Então nós precisamos ficar de olhos bem abertos. Também Ezequias fez algo interessante que eu preciso contar para você. Ele tomou o conselho dos seus príncipes, dos seus sábios. Isso é muito importante. De analisar, ter uma equipe técnica, capacitada, saber a quem buscar a informação, aquela pessoa que tem o conhecimento, mas que também é honesta em te passar um pensamento honesto, tranquilo, sincero sobre aquilo que você está analisando. Isso é muito importante. O conselho é fundamental para tomarmos decisões. Também saber com quem nós estamos pelejando. Quem peleja conosco e quem são os nossos inimigos. Precisamos detalhar, destrinchar, entender claramente quem é quem na hora também de quando surge uma perseguição, uma afronta. Porque às vezes aquele que está contigo, você pensa que é seu amigo, é um espião. Às vezes aquele que você pensa que é seu inimigo, na verdade é quem vai te ajudar. Então a gente precisa entender claramente, fazer uma boa análise. Não é fácil, isso é muito difícil. E no meio da batalha, da guerra, é mais difícil ainda. Mas aquele que tem Deus para poder trazer a revelação, trazer a iluminação, trazer a direção, fica muito mais fácil. Bom, deixa eu te dar um recado também. Aquele que agiu como inimigo oportunista durante a sua provação não tem direito de comemorar na hora da sua promoção. Estou igual aqueles pregadores de conferencista mesmo. Vou repetir, pega essa visão. Diga pro teu irmão que tá do teu lado aí, meu querido. Ó, vou repetir para você pegar. Você que não pegou, pega aí, pega aí. Estou igualzinho agora. Vamos lá, vou repetir para você pegar de novo. Acorda aí, meu querido. Aquele que agiu como inimigo oportunista durante sua provação não tem direito de comemorar na hora da sua promoção. Fica ligado, fica a dica. Bom, para terminarmos, nós precisamos falar com Deus. Ezequias juntou-se com Isaías, filho de Amós, levou a carta de afronta, colocou aos pés do Senhor, apresentou ao Senhor toda aquela situação e falou o seguinte: Senhor, essa afronta não é minha, não. Ele não me afrontou, não. Ele, olha o que ele falou do Senhor aqui. Falou que o Senhor não é nada, que não é ninguém, que não pode nada e tal, e tal. Que não tem poder para eliminar esse vírus, que não tem poder para curar o seu povo. Falou que tu não existe. Senhor, olha o que ele falou. Trouxe a afronta, apresentou diante do Senhor. Falou, agora é contigo, pai. A afronta é sua, é contigo. Eu sou só teu servo, pequenininho, sou ninguém, estou aqui apenas porque o Senhor me colocou para conduzir esse povo. Assume essa afronta aí para mim, dá um jeito. E Deus gosta. Deus gosta. Salmo 84, verso 11 e 12 diz assim: Porquanto o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dará graça e glória, não negará bem algum aos que andam na retidão. Ó Senhor dos exércitos, bem-aventurado o homem que em ti põe a sua confiança. E também precisamos ter paciência. Isso aqui é muito difícil. Paciência para esperar
Deus agir. Paciência é difícil, meu querido, porque nós queremos fazer, nós queremos resolver, nós ficamos vendo a coisa ali. Regiane está sofrendo com essa quarentena, eu acho que muitas pessoas, porque ela, para ter paciência de ficar em casa, para mim é tranquilo, eu gosto, eu sou caseiro, sou tranquilo, vou para minha cama, estudo, leio um livro, vejo uma série, faço live, estudo. Amo ficar em casa, amo minha casa, mas ela gosta de sair, ela gosta de ver gente, ela gosta de estar na atividade ali com as pessoas. E eu também estou saindo, ainda vou para o meu trabalho, no plantão, volto, e ela não está podendo, está com a imunidade baixa e tal. Então, gente, tá complicado. Aí ela, o que ela fez? Foi pintar a casa, foi fazer obra, regaçou a irmã, caiu. Falei, meu amor, fez bem. Agora ela já está caçando outras coisas para poder manter ali a atividade. Você também deve estar sofrendo aí, todos nós estamos, né? Mas nós precisamos esperar Deus agir. Não podemos agir pela emoção. Precisamos esperar, porque Deus sabe como tratar com os nossos inimigos. Deus sabe como tratar com cada um que está perseguindo e maltratando os seus pequeninos. Quando Deus falou com Moisés na sarça lá no Monte Horebe, ele foi muito claro. Eu ouvi o clamor do meu povo e desci para livrar. Meu querido, quando Deus desce, não fica não. Você, cabra, eu estou te alertando. Eu sei que eu sou pequenininho, 5 só pessoas aqui me assistindo a minha live. Tô nem aí, já falei. Não estou preocupado com popularidade. Eu só estou transmitindo o que Deus está me dando. Deus está me incomodando a falar. Eu estou falando. Cuidado, cuidado. Você não está afrontando o povo de um povinho qualquer, não, meu querido. É o povo de Deus. Já tem o Prêmio Nobel de Medicina, se eu não me engano, da Inglaterra, não me fugiu agora, eu estava lendo hoje sobre isso, mas eu dei uma passada rápida. Eu vou aqui trazer um dado que não sei se é fake news, não analisei bem, mas o camarada falou que esse vírus foi sim produzido em laboratório, porque ele tem traços de HIV. Ou seja, um coronavírus que vem de uma espécie, de repente vem um outro muito mais forte com traços de HIV. Tem muita coisa embaixo desse pano aí que está sacudindo. Trump já cancelou repasse para a OMS, tal, porque o negócio é sério. Mas só Deus está vendo. E é sério esse negócio. Esse alerta que eu estou fazendo aqui é porque Deus vai julgar. E quando ele descer, olha o que aconteceu. Se você continuar o texto lá no versículo 21 de 2 Crônica 32, diz: e o Senhor mandou um anjo, só um anjo, que destruiu o exército assírio com todos os seus soldados, oficiais e generais. Dessa maneira, Senaqueribe voltou envergonhado para a sua própria terra. E quando ele chegou ao templo do seu Deus, alguns de seus próprios filhos o mataram ali à espada. Fica a dica. Fica a dica. Fica a dica. Bom, então, sem perceber, às vezes nós tomamos atitudes precipitadas que nos levam à derrota. E ainda colocamos a culpa em Deus. Então, espere, que Deus está enviando o seu anjo para nos socorrer. Fica a dica, é forte esse manto, um forte abraço está lá aos ossos. Quando surgir a afronta, você já sabe. Analise, veja se a culpa não é sua, veja se não foi um engano e tente resolver a situação. Se for por inveja, segue teu rumo, segue a tua guerra, deixa atacar pedra, busque conselho com gente capacitada, ore, apresente a Deus, continue fazendo o que você está fazendo de certo, que é buscar, celebrar, festejar, buscar ao Senhor,
organizar o louvor e o culto na sua vida, se entregar, abrir seu coração para Deus. Deixa falar, deixa criticar, continue firme na verdade, apoiando a família, colocando Deus na sua frente, porque a afronta vai vir de qualquer jeito, meu. Se você faz, você é criticado porque fez. Se não faz, é criticado porque não faz. Se faz mal feito, vai ser criticado se faz mal feito. Se fizer bem feito, vai ser criticado porque fez bem feito. Ah, é metido demais. Ah, quer se aparecer. Então, meu querido, relaxe. Busque em Deus, se agarre com Ele, faça o seu melhor sempre, para que você possa estar com a consciência tranquila e vivendo o melhor de Deus para a sua vida. Que Deus continue pelejando por nós as nossas guerras. Até a próxima live, no próximo sábado. Não sei qual vai ser o tema, Deus vai nos enviar, mas você também pode sugerir alguma coisa se quiser. Estamos juntos, que é forte esse manto. Até o próximo. Elane Vaz acabou de chegar. Um abraço, gente. Vamos que vamos.